Ele não estava aqui, né? Vamos fazer as apresentações primeiro, né? Pode começar, Vanderlei. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Vanderlei, tenho 50 anos, vou fazer, se Deus permitir. Sou um adicto em recuperação, né? Já passei por uma casa de recuperação, que nem vocês passaram. Saí, me formei e hoje eu trabalho numa casa de recuperação também, tá? E qual é o nosso intuito aqui? Por que nós estamos aqui? Alguém sabe como é que funciona? Alguém já passou por casa de recuperação aqui antes? Vocês sabem como é que funciona uma casa de recuperação? Muita gente pensa, quando entra na casa de recuperação, os 3 primeiros meses é só para desintoxicar. Vocês sabiam disso? Muita gente não sabe. Então, a maioria dos alunos ou dos internos, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem aquele famoso chá, o chá de jatobão. Porque engordou, né? Pegou um vigor físico. Porém, vai sair da mesma forma. Por quê? Não se conhece. Porque a adicção é uma doença. É uma doença, é como se fosse uma diabetes, uma pressão alta, algum problema do coração, ou sei lá, é uma doença, e ela é uma doença mesmo, reconhecida pela OMS. Só que aí eu tenho que saber, é uma doença que eu tenho, mas essa doença ela é o quê? Ela é aguda ou ela é crônica? Alguém sabe a diferença de agudo e de crônico? Alguém sabe? O crônico é aquele que não tem um tratamento desse, não tem cura. Qual? Tem a diferença, né? Um crônico, o agudo. Um desses é aquele que não tem cura. Não é que não tem, é isso. É isso. O crônico é aquele que a coisa está muito Avançada. Não tem conviver com isso. Exatamente. Por exemplo, você tem uma diabetes, vai tipo nível 4, você precisa tomar insulina, isso e aquilo. Porém, se você tem uma vida sedentária, se você começar a se alimentar bem, fazer exercício, de repente esse nível pode cair para 3, para 2. Então é uma doença crônica, mas você pode ter uma qualidade de vida melhor. E aguda é uma coisa que você tomou uma injeção, por exemplo, uma dor de garganta, febre, né? Você tomou uma injeção, daqui uma semana você está bem. Então é uma doença aguda. Então nós temos que ter consciência. O que nós temos que trazer para nós? A consciência que nós somos doentes. E qual é o nível da minha doença? Ela é aguda ou ela é crônica? Alguém sabe responder na íntegra? A minha é crônica, eu sei disso. Então eu ando com pessoas que vão me trazer anticorpos. A minha também, eu confesso. Eu te garanto para vocês, se vocês saírem daqui hoje, eu não posso sair com vocês. Mas se vocês saírem daqui hoje, vocês podem andarem comigo. Mas se eu sair daqui hoje, eu não posso andar sozinho, mas eu posso andar com o meu pastor. Só que o meu pastor não pode andar comigo, mas eu posso andar com ele. Porque... Só vou fazer um paralelo, não cortando, mas é muito importante. Eu quero trazer, assim, o Vanderlei, você foi dependente químico quantos anos, Vanderlei? 18 anos. Você tá limpo há quantos anos? 14. 14 anos. E ainda hoje, o Vanderlei, ele sente algumas sequelas disso, né, Vanderlei? Sim. E aí a gente sempre conversa. O que ele faz quando ele tá assim? Ele me procura, né? Ele procura o pastor Camitani, que é o pastor dele, o pastor da igreja dele. E ele expõe isso, sabe? Eu não tô bem hoje, né? Eu não tô me sentindo bem. Eu tô sentindo algumas, não sequela, mas às vezes... O alerta vem o sinal de alerta. Sinal de aviso. Então, quando eu me conheço, eu consigo diagnosticar esses alertas, sinal de alerta. Opa, tem alguma coisa errada. Que nem assim, eu vou comentar uma coisa. Eu atendo particular, eu não estou atendendo mais nem meus particulares, nem os sociais. Mas estou fazendo uma exceção aqui hoje, porque eu estou com o meu pastor. Então, o que acontece? Quando eu vejo que meu sinal de alerta bateu, eu recuo e tento achar onde que está o problema, para que isso não se torne crônico lá na frente. Então eu já começo a me cuidar. Então quando eu me conheço, fica mais fácil eu lidar com a minha doença. E aí o que nós queremos trazer para vocês aqui? Trazer a consciência, qual é o nível da doença de vocês. Eu não posso falar, sua doença é aguda, pode ficar tranquilo, eu não sei. Nós vamos fazer um processo paulatino aqui, né? Se vocês permitirem, o pastor permitir, né? Que nós estamos fazendo aqui. E é isso, nós vamos nos conhecer. Porque o nosso caráter é deformado. Desde os primórdios, né? Então, o pecado habita em mim e é gostoso da droga. Se eu falar pra vocês que é ruim, eu vou estar mentindo pra mentiroso aqui. É da hora. Só que o preço é alto. A maioria aqui, eu sou um caso, que minha mulher tá longe, meus filhos cresceram. Ai, coitado do Vanderlei, coitado nada. É um preço, é escolhas e consequências. E as consequências eu estou pagando até hoje, né? Então não é coitadinho, então nós temos que assumir e nós temos que nos conhecer. Só para fazer um intervalo aqui, que é um outro ponto. A gente conversou semana passada e a maioria aqui, Vanderlei, tem filhos, tem família e tal. E o Vanderlei é um exemplo muito drástico, que ele esperou até o limite
E aí, quando veio esse limite que ele correu atrás, ele já tinha perdido. Ele perdeu a infância, perdeu parte da adolescência dos filhos, não é? E ele está 10 anos aí tentando reconquistar isso. 14 anos, para falar a verdade. Não é? Sim. Então, é esse o ponto. Até que ponto vale a pena, sabe? Eu abrir mão disso. Da minha família. E isso é muito legal, porque todo dia a gente tem que fazer esse inventário, né, Vanderlei? Sim, sim. E é por isso que eu tô falando assim, teve pessoas que oraram por mim, teve parentes meus que não viram com os olhos humanos, mas viram pela fé. E eu agradeço a cada um deles. E eu acredito em cada um de vocês aqui. Então nós não queremos que essa seja mais uma casa que vocês estejam passando. Que vocês sejam transformadores. Então qual é o caráter que nós temos que ter? O caráter de Cristo. Né? E é isso que a gente vai tentar trazer a luz para vocês aqui hoje. Começarmos a dar esse passo em rumo ao alvo, que é Jesus Cristo. Então tem os canais de bênção aqui, o pastor Maurício, a Lu, a pastora Camila, o pastor que está aqui, né? Doando a vida dele. Né? O pastor bonitão podia estar aí para qualquer lugar do mundo. Em outras situações. Mas ele está bem na mão da vida dele por amor a vocês. Então a gente consegue ver Jesus nele, né? Então é isso, que nós possamos, né, seguir o líder. Que vocês possam ser o discípulo dele aqui. E aí a gente vem aqui para dar uma força para vocês. Para o pastor também. E é isso aí, pastor. Na verdade é isso mesmo, né? Então, assim, a Bíblia fala, né? Suportai-vos uns aos outros em amor. O que é isso? É um dando suporte para os outros. E isso não é só a gente que pode fazer nesse momento para vocês. Mas um dá suporte para o outro. Às vezes o pastor não está aqui, mas ele está correndo. O César também está vendo algumas coisas. E se você olha alguém que não está legal, pô, chega perto, fala o que está acontecendo, tal, sabe? Chama o pastor lá e fala, pastor, eu vi ali, ó, ele não está muito bem hoje, né? Tenta chamar ele para conversar, que eu acho que ele não está muito bem. Isso a gente consegue evitar, às vezes, uma desistência, sabe? A gente consegue evitar uma interrupção de tratamento, né? E aí, Vanderlei, eu falei para ele, pastor, não estava, o nosso programa, ele funciona em 3 passos. O primeiro passo são 3 perguntas, que eu acho que são perguntas cruciais. A primeira pergunta é quem eu sou. Eu acho que a gente vai perdendo a essência de quem a gente é por conta da dicção. Na verdade, eu acho que ninguém conhece a verdadeira identidade. A gente é resultado dos rótulos que as pessoas colocam na gente e dos rótulos que a gente mesmo coloca na gente, né? Então, o primeiro passo é esse, quem eu sou. A gente descobre quem a gente é e quem a gente é em Cristo. O segundo é aonde eu estou. Se eu falar, né, que quando Deus ele chega para Adão e ele fala, Adão, como é que você está? Deus sabia onde Adão estava, mas não era essa a pergunta. O que Deus queria mostrar para Adão era onde o pecado tinha levado ele. Eu falei, ó, se você comer, você vai morrer. Né? A serpente falou, não, você vai ser igual a Deus. E aí ele pagou para ver onde ele estava morto, porque ele estava envergonhado, ele estava nu, ele estava escondido, ele estava fracassado. E era essa a pergunta que Deus fez para Adão, onde você está? Tanto que a resposta dele não foi assim, eu estou atrás do arbusto, mas foi, a mulher que você me deu, devolveu a bronca para não me fez comer ao fruto. E aí Deus fala para Eva, e aí? E Eva fala, foi a serpente que você fez. O que aconteceu? Isso, negação e projeção. Eu estou projetando no outro um problema que é meu. Não é? E no final de quem que era a culpa? De Deus. Porque se Deus fez a mulher, Deus fez a serpente, então eles estão falando que a culpa do que tinha acontecido ali era de Deus. E a gente faz isso sempre. Não é? Por mais que no decorrer da nossa vida a gente tenha tido às vezes algumas dificuldades, pessoas machucaram a gente, magoaram a gente, violaram a gente de alguma forma, não é? A gente não pode ser o resultado disso, mas a gente tem que ser o resultado de quem a gente foi criado para ser. Né? Davi ele fala, olha, em iniquidade eu fui formado, em pecado concebeu a minha mãe, não é? Só que ao mesmo tempo que ele percebe isso, esse fracasso desde o nascimento dele, ele lembra também. Sabe, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, sabe quando eu deito, sabe quando eu levanto, ainda quando eu era uma massa informe, quando eu fui semeado ali, o Senhor já me conhecia, o Senhor já sabia quem eu era, e se eu cheguei até aqui é porque eu tenho um propósito de vida, sabe? Então é esse o ponto. Eu queria saber, esses relatórios aqui, eu vou falar aqui de verdade, eu até fui pro canto ali, falei com o Vanderlei, eu até chorei com alguns relatórios desses aqui, sabe? Mas eu sei que também são muitas lutas que vocês passaram, muitas situações que realmente são difíceis, mas olha que legal, vocês estão aqui hoje, não é? Olha que legal, né? Existe um grupo de pessoas que está aqui hoje com vocês, não é? Então, às vezes a gente fica olhando para trás, né? O bom de escrever é que a gente começa a pôr para fora e de repente começa a lembrar de coisas que realmente podem ser gatilhos para a gente e que a gente tinha guardado ali. Mas isso não pode ser o resultado de quem a gente é. Não é? Deixa eu perguntar uma coisa, Ulisses. Como que foi para você escrever aqui esse... Para mim, esse daí foi escrevi normalmente. Escrevi porque eu não queria ter idade assim, né?
vivi muito depois Sim. dessas coisas que eu escrevi, né? Eu estou nos meus 52 anos, então já sei mais o que eu quero, já passei por outro processo também, entendeu? E daí é o que eu fui criado, entendeu? Sim. E isso daí eu estou superando já, graças a Deus. Mas foi problema pra você há algum tempo? Era Tudo isso? difícil liberar perdão. Foi muito difícil para mim liberar perdão, e era raiva, entendeu? Por que teve que ter assim, por que foi assim? E também eu não estou nem aí com nada, entendeu? Mas você percebe que tudo que você viveu aqui hoje, chegou aqui hoje sendo quem você é, quantas pessoas que você pode ajudar, quantos Ulisses, pequenos Ulisses, que o seu testemunho e a sua atitude daqui por diante podem impedir que cheguem nessa situação? Exatamente. Percebe como às vezes a gente, é a perspectiva que a gente olha muda tudo. Então, por que eu passei por isso? Talvez porque Deus conhecia a sua identidade. Deus sabia a força que você tinha. Deus sabia que você ia conseguir chegar aqui. Para quê? Para ajudar outros Ulisses que talvez não tenham essa mesma capacidade a não chegar até o ponto que você chegou. Você percebe isso? Isso muda tudo, não muda? Muda. É muito louco, né? O Rodrigo, e aí, Rodrigo? Como foi para você escrever? Pra mim escrever foi fácil, né? Porque quem serviu foi meu amigo, É. eu não sei escrever. É. Eu não sei escrever. Aí eu falei algumas palavras e ele me ajudou. Porque eu não sei escrever. Aí É. E como você pensa quando você fala assim, caramba, eu não sei escrever? Ah, dói, né? É. Mas é assim, né? Mas você sabe que você é novo pra caramba ainda, não é? Uhum. O Vanderlei é psicólogo, né, Vanderlei? Com quantos anos que você começou? Eu voltei com 40 anos, cara. Mas você não tinha Não estudo, tinha, né? Não. 40 anos o Vanderlei não tinha estudo nenhum, ele foi fazer EJA. Eu aprendi a ler um pouco aqui também. Amém. Eu aprendi a ler um pouquinho aqui também. Para os pessoal me ajudando. Então aproveita esse tempo, sabe? Tem o EJA, depois eu vou Tem um outro rapaz também que está praticamente na mesma situação lá na Missão Pavos e nós estamos estimulando ele a voltar também. Porque aqui você está nascendo de novo. Todos nós estamos nascendo de novo. Então levanta o queixo, filho. Não fica assim não. Tá? Nós queremos aí que você está nascendo, está aprendendo a falar de novo, porque a palavra fala assim também, né? Eu creio muito na ciência, mas sem a palavra de Deus não vale nada a ciência. E Deus falou assim, ó, a todo aquele que crê em mim e for batizado será salvo. E aquele que não crê já está condenado. E aquele que crê e for batizado será salvo, falarão o quê? Novas línguas. Meu pai sabe, Rodrigo, meu pai ele nunca quis estudar. Morava no interior, sempre se deu bem sem estudar, sempre foi muito bom de negócio, garoto, já negociava cavalo, gado, não sei o quê. Nunca quis, preferia ficar no campo ali com o pai dele. Ele tinha meu avô, que era italiano, meu bisavô, que era italiano, ele gostava muito, então ele estava sempre ali. E meu bisavô era de negócio, sabe, pastor? Então ele queria ficar negociando, sempre. Com 52 anos, meu pai aceitou Jesus, pastor. E ele sabia ler alguma coisa porque ele ficava ali, sabe, tipo, teimando pra poder. Só que com 52 anos ele aceitou Jesus. E com 52 anos ele decidiu, eu quero ser pastor. E aí com 52 anos meu pai foi estudar para poder fazer seminário. E aí meu pai fez seminário lá na Igreja da Graça. Sabe, mas com 52 anos. Então nunca, você tem 29. 29, é. Não é? É um bebê É um ainda. bebê. 29. Não é? Então isso, cara, é mais, eu acho que a gente tem que pegar não isso como um peso, mas como um motivador, uma mola, sabe, mestra para eu poder deslanchar e avançar, sabe? Tem um foco, sabe? Eu vou ver o EJA como que funciona, eu tenho até umas matérias, eu vou ver quando eu tenho algumas matérias, e aí de repente eu mando para a Camila, mando para o César, É tentar tudo abrir online aqui para agora começar a também, estudar, porque estuda online, e aí vai lá e faz a prova, Olha aí. sabe? Vamos correr atrás disso aí, tá bom? Tá bom, obrigado. E aí, Sérgio, como foi para você? De certa forma foi tranquilo, só que eu procurei dar uma resumida, né? Sei, Porque a história é longa, né? sei. Mas eu precisei voltar à memória, né? Daquela, até onde eu lembrava ali. Mas, de certa forma, assim, a gente precisa... tem que ser honesto, né? Volta um pouco ao passado, né? A gente lembra ali algumas coisas... O ruim hoje é que assim, não dá mais tempo de você consertar, né? Algumas burrices, algumas atitudes nos caminhos que a gente levou. Olha, de todos Mas que eu eu li assumo. aqui, eu acho que você consegue todos reconstruir. Então, mas assim, o que eu queria dizer? Mas só que eu tenho total consciência, assim, que ninguém tem culpa dos O caminhos. que você queria fazer, Sérgio, de estudo? Você sempre fala, sempre pega muito essa questão, né? Olha, na verdade, hoje eu não vejo, hoje infelizmente, né, com todo esse, hoje eu vejo assim um grande desrespeito, falta de incentivo do governo. Mas na verdade, antigamente eu via assim
a cultura, a informação, ela é muito essencial. Mas o que você tem sonho de fazer, de estudar ainda? Acho que hoje é um pouco de área de agronomia, de terra, de... Você sabe que você pode... Eu tenho a sua idade, sabia? Eu É, sou mais velho que você 6 eu acho meses. que agronomia, mexer com terra, assim, essa coisa de... Pô, então a vida, vamos né? pensar Biologia, nisso. não Vamos sei, pensar entendeu? nisso. Você sabe que eu sou 6 meses mais velho que você. Psicanálise eu comecei a estudar agora. Sabe? E tô pensando em fazer psicologia ainda. Tem tempo, sabe? Tudo tem tempo. Eu falo porque quando a coisa é normal, sabe? Quando eu deixei de fazer alguma coisa, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, é legal. Mas quando isso incomoda a gente, por que a gente não vai atrás? Por que a gente não corre atrás do sonho? Sabe? E existem várias formas de fazer. Sim, hoje Sabe? tá Fazer o muito- EJA para chegar, fazer o Enem, buscar sabe? E correr atrás. Sabe? Sabe por quê? Porque eu acho que o que a gente precisa, agora que a gente sabe quem a gente é a gente começar a ver aonde a gente tá para ver aonde a gente quer chegar. Sabe? E aqui uma coisa legal é que todo mundo, além de falar quem é, já colocou onde tá, em que ponto tá da vida. Então eu acho que agora já é um ponto de partida para falar, putz, eu quero isso. Sabe? E o sonho, transformado em projeto, ele dá foco pra gente. Sabe? Pra gente olhar outro rumo, pra gente conhecer outras pessoas, pra gente poder fazer outras coisas. Sabe? Então, por exemplo, talvez eu ainda não dei ainda pra você prestar vestibular agora e fazer agronomia. Pô, mas dá pra começar a olhar de uma outra forma isso aqui. Porque eu penso assim também, né? Que nem com informação, você pode tanto se beneficiar e beneficiar Sim. outros também, né? Sim, Porque se a gente tem oportunidade, uma vez que a Bíblia mesmo diz, né? Se você sabe fazer o bem, por que você não vai fazer, né? sim, é isso mesmo. E aí, Antônio, como que foi pra você? Pra mim, Foi, não foi fácil, assim, porque eu tenho 63, tem muita coisa que ficou lá pra trás que a gente quase nem lembra muito mais, né? Mas aí o que eu quero aí agora é resgatar a família, né? Sim. Porque com 63 anos de idade, o que vai me deixar eu feliz é eu ficar perto da minha família. Né? Exato. A sua filha tinha quantos anos? Esse é meu filho, 42. 42, o que aconteceu com 42. ele? Ele também era flex, usava de tudo, né? E acho que ele tinha bronquite, passou mal, foi pro hospital, teve 2 paradas cardíacas. E como foi isso pra você? Eu tava aqui, não deu nem por ver. Foi agora? Foi agora. E acho que também pegou Covid, né, pastor? Parece que foi, né? E como você se sentiu com tudo isso? Eu me senti, por estar aqui, devia estar lá fora ajudando, incentivando a ele sair disso, né? Não eu chegar a ver uma coisa dessa, meu filho ser morto com 42 anos de idade, com 5 filhos que ele tinha, né? Ele já está morto, sem poder também, era separado da mulher. Também é o mesmo caminho que o meu. Mesma coisa que o meu. Muito triste pra gente essas coisas. Né? Sei. E o que a gente pode fazer? É só a gente tentar ver se a gente Sabe consegue que resgatar os valores, uma né? coisa boa, Antônio, é a gente elaborar isso, sabe? Então, por exemplo, poxa, tem coisa que eu não posso fazer mais, né? Ir lá e resgatar o meu filho eu não posso mais. Cara, mas eu posso interromper o ciclo. Não é? Eu posso me esforçar agora, fortalecer, para transformar, para vencer esse processo e ir lá e chegar para os 5 meninos que falaram, que estão lá agora e falar, gente, tem um outro caminho. Não é? Tem um outro caminho. Sabe? Eu consegui parar antes, seu pai não conseguiu, mas vocês não vão nem chegar a viver isso. Eu tô aqui, eu vou apoiar vocês. É força até para eu poder levantar e passar mais 20 anos aí. Isso. Não é? Não é? Eu tenho o pastor, tem um pastor que se chama Benedito Eusébio, ele já deve ter falecido. Mas esse pastor, ele também foi dependente de álcool. Durante 70 anos, pastor. E ele aceitou Jesus com 70 anos. Aí, com 70 anos, ele foi e fez o ITQ, o Instituto Teológico Quadrangular. Ele fez na mesma época que eu. E, assim, ele já era pastor, sabe? É tipo um pastor meio que leigo, que chamava na Quadrangular. Aí ele fez. Ele terminou um pouquinho antes de mim, porque eu conheci ele criança, mas você foi estudar. Com 80 anos, ele foi jubilado. Né? Ele estava na igreja, ele foi jubilado. Sabe o que ele fez com 80 anos, pastor? Ele foi ser missionário no interior de São Paulo porque ele queria ganhar tupão para Jesus, que era a cidade natal dele. E aí ele ficou missionário acho que até os 95 anos. Foi a última notícia que eu tive dele, ele estava vivo ainda, mas ele deve ter morrido já, porque ele deve se estiver vivo tem mais de 100 anos. Mas percebe que o tempo, a gente às vezes fica baseando a nossa vida pelo Cronos, que é o tempo do relógio. Não é? Mas quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente começa a ver um outro tempo, que é o tempo de Deus, que é o tempo oportuno. Então, se hoje eu tive a oportunidade de estar aqui, se hoje eu tenho a oportunidade de elaborar, de ressignificar tudo isso, então esse eu estou vivendo o Kairos de Deus. Sabe? O Kairos de Deus, ele não tem limite. Sabe? Isso que é importante a gente... E aí, Marlon? Tá bonitão, hein? Tá bonitão, cara. São seus olhos. Tá parecendo aqueles caras os homens azuis da TIM, sabe? Né? Ah, E aí, como que foi escrever aí? Foi tranquilo, né? É. E me remeteu muito o começo de tudo, né?
Eu com 16 anos, quando comecei ali, né? Talvez se eu tivesse evitado aquele primeiro trago, né? Mas é isso aí. Foi tranquilo. O primeiro é muito difícil, né? Porque a gente só já foi o primeiro e acabou. A gente sempre fica atrás daquele barato que a gente teve no primeiro, a gente nunca vai conseguir. Não é? Porque sabe, eu vou pegar, por exemplo, o crack. O crack, aquele barato que você sente, no segundo a pedra que você vai fumar, ela só vai durar 10 segundos. E aí você vai ficar sempre correndo atrás de viver mais que 10 segundos. Mais que 10 segundos nunca vai ter. Não é? Então eu não consigo impedir o primeiro. Mas eu posso fazer com que o último que eu dei tenha sido o último da minha vida. Eu posso impedir todos os próximos. Sabe? E é muito importante. Olha que legal, né? Você me contou que foi o pastor que viu e falou, cara, não tá na hora de você vir pra cá? É. Então é um cara que você pode colar nele, mesmo quando você sair daqui, colar. É o que o Lucas me fala. Eu tenho conversado com o Lucas, sabe? E o Lucas fala, tô colado, eu vou pra igreja, tô falando com o pastor, falo com a pastora Camila, me chama, sabe? Amanhã eu acho que ele vai, acho que ele vem hoje pra cá, amanhã eu acho que ele vai na ação com a gente, que é um projeto que a gente tem de rua, sabe? É isso que o Wanderley falou. Às vezes eu não posso mais andar com algumas... estar em alguns ambientes. Mas eu posso procurar os ambientes certos, sabe? Isso é muito importante, sabe? Aí, Fildene, é isso? Eudine! E aí, Eudine, como foi? Aí é aquele velho ditado, você começa eu comecei mesmo aos 16, só aquela de leve, né? E vai acontecendo e você pensa que nunca vai chegar lá. Chega uma certa idade que não tem mais jeito. Né? Não tem mais como, mas né, agora, gente? se Deus quiser, vai ter. Vai ter sim, Vai, em nome de Jesus. Anderson, e aí, como é que foi escrever, lembrar de algumas coisas? O pior passo é admitir. Não é? Nós somos uns viciados, que nós erramos, fizemos escolhas erradas. O resto é só... Mas você sabe que esse é uma admissão que eu faço todos os dias, sabe? Eu nunca usei droga, mas eu sempre fui miserável, sabe? Eu sempre fui miserável. Eu posso não ter usado droga, eu posso não ter bebido, porque eu tinha alguma experiência do meu pai, sabe? Talvez isso, ou talvez por eu ter crescido na igreja, não é? E talvez eu não tenha um encontro com Cristo, mas da religião tá aqui, sabe? Eu ter esse impedimento antes de ter um encontro com Cristo da religião. Mas isso nunca me fez deixar de ser miserável, né? Escravo do pecado várias vezes, né? Só que assim, a gente tem a graça de Cristo, para todos os dias a gente decidir mudar, sabe? Tem muita gente que pensa que vai pro céu porque parou de usar droga. Mas não é por causa disso. Quando a minha esposa estava viva, ela me levou num tratamento em CAPS. Nós fomos umas 2, 3 vezes lá. Eu falei pra ela desse jeito assim, eu não preciso ir lá pra estar fazendo palestra pra saber o que a droga faz. Isso eu sei na pele, isso aí eu sei o dia a dia. O que eu quero é solução, o que eu quero é mudança na minha vida. Eu quero uma ajuda pra dizer não. Falar que a droga é ruim, que a droga mata, que a droga acaba com a vida da gente, a gente sabe isso, experiência própria. Sim. Entendeu? Eu gostaria assim, se eu chegar lá e falasse assim, ó, tá aqui, a partir de hoje em dia, se você fazer isso direitinho, você não usa mais. Agora, o que a droga vai fazer, eu já sei. Sim. Mas sabe o que eu acho que a gente tem que fazer direitinho todos os dias? É a gente olhar pra frente e olhar... Eu penso muito em memoriais, pilares, sabe? Teve um tempo que eu pensei até em acabar com a minha vida. Também. Mas sabe qual foi um pilar que eu me preocupei muito? Foi minha filha. Sabe? Minha filha, eu falei, cara, não posso, eu tenho minha filha aqui. Sabe? E aí eu comecei a ver que tinha não só minha filha, mas tinha uma rede de pessoas que precisavam de mim. Sabe? E que eu mesmo precisava de mim. E aí eu precisava estar bem por isso. Sabe? Então é isso que eu me movo, sabe? Eu não vou me frustrar, por exemplo, é muito triste acontecer o que aconteceu com você, sabe? É aquela pessoa que era um incentivo, que era seu ponto de apoio, e de repente você não tem mais ela. Mas ela, principalmente a sua esposa, ela pode ser o pilar. Ela pode ser o memorial para todos os dias se lembrar, falar, caramba, mano, essa mulher até o último dia de vida dela, ela acreditou em mim, ela confiou em mim. E aí tem uma coisa que chama legado, não é? Eu não posso jogar fora o legado dela, porque cada dia que você falar, cara, hoje eu não vou usar, hoje eu vou ficar firme, hoje eu vou ser pelas minhas filhas, você está honrando o legado dela, você está deixando ela viva. Eu identifico com isso aí. Não é? Identifico plenamente, todos conhecem, identifico plenamente com isso. Isso aí foi um dos pilares mesmo, foi uma das coisas que realmente eu consegui. Então, Deus ele vai usar pessoas, vai usar artefatos, né, atributos, para que a gente encontre esses pilares, né, encontre esses suportes, ferramentas que vai deixar a gente em pé, não é? Porque a nossa vida espiritual ela é oscilante. Sim. Por causa das desilusões, dos problemas, das adversidades. Então a gente entende que Deus ele dá suportes também quando você tem bases. Quando você forma bases, eu não vou cair por causa da minha filha.
Eu vou fazer isso por causa, Sim. né, de algo. Porque quando a minha fé está abalada, que acho que diariamente é oscilante, né? É um gráfico, a vida é um gráfico, né? Tem hora que ela tá lá em cima, tá lá embaixo. E eu me apego naquilo, no meu norte, naquela direção e naquele ponto que eu estabeleci ali, né? Tendo esses apoios. Aí eu não consigo respirar e pensar 10 segundos. Pensar 10 minutos. Esses 10 minutos pode fazer com que eu não caia. É verdade, exatamente. E olha só que interessante. Olha só, uma coisa que eu acho sensacional, né? É que muitas vezes, sabe, o seu pilar, o seu memorial pode ser o pastor. Porque muitas vezes é por sua causa que o pastor não cai. Olha só o que ele fala, suportai-vos uns aos outros em amor. Sabe, eu vou cair, mas eu tenho o Anderson lá, eu não posso, poxa. Bem assim. Pra você ter mais ou menos noção, semana passada, logo quando o senhor veio aqui, tinha um rapaz que ele estava tribulado, estava doido para ir embora. Eu catei e falei para ele desse jeito assim, meu, tira mais ou menos pela experiência de vida que eu tenho. Eu precisei perder minha mãe, ver minha mãe no caixão depois de 3 meses, das porcarias que eu fiz. E o perdão da minha mãe eu tive, ainda Deus, se for ainda, ou seja, eu me perdi minha esposa também. Você vai estar precisando, você tem mãe, você tem esposa, tem tudo, você vai precisar estar passando o que eu estou passando para você poder. Será que isso aí não é nada? Toda vez que você cai, não é só você que cai. É sua mãe que sofre, seu pai, é seus filhos. É uma esperança. Não é só você que tá caindo. É isso. Entendeu? Hoje, eu precisei, várias e várias vezes, eu precisei cair para poder aprender isso. Hoje, todas as vezes que eu penso em ir embora, eu olho para trás, eu vejo que meus filhos ainda têm confiança em mim. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é. Tem gente que fala que a gente mata um leão por dia. Mentira, a gente mata 2 por dia. É um gigante, Porque é quando a um pessoa golão. está presa, você sabe que você é obrigado a ficar lá. Sim. Mas quando é um tratamento que é abençoado, que o portão está aberto, você sabe que você está aqui de livre e espontânea vontade. Mas primeiramente, para você poder se tratar e para você se amar, você tem que amar a Deus. Sim. E não é fácil você caminhar ali certinho, não. Não é fácil. As coisas de Deus são um pouco mais difíceis, todos nós sabemos. Que o meu irmão ali falou que a droga é prazerosa. É prazerosa, mas tudo tem suas consequências. A minha consequência eu pago todo santo dia. Foi a perca da minha mãe, o abandono dos meus filhos, a minha dignidade, a minha moral, a minha integridade. Hoje eu estou recuperando aos poucos. Amém. Mas aqueles que ainda têm mãe, têm tudo, dê valor. Porque o homem ele só dá valor quando ele perde. É verdade. Amém? Sabe, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que hoje, inclusive, a Luciane, ela é um pilar pra mim. Porque quando eu tava muito mal, sabe, ela foi e ela decidiu estar comigo ali. Sabe? Então hoje, às vezes, quando eu tô mal, eu falo, cara, não, poxa, mas um dia ela teve comigo, eu preciso fazer isso por ela agora. Então isso, e sabe qual que é a certeza que eu tive também? Quando eu vi minha vida realmente ir pro buraco, eu falei, caramba, eu sou um fracassado, eu sou um pecador, como que eu falo que eu fiz dois seminários de teologia, não é, pastor, nenhuma gente, e eu tô aqui fracassado, né, que por um tempo, e aí eu lembro, isso fez toda a diferença na minha vida, que Cristo morreu por mim. Ele sabia quem eu era, ele sabia o que eu ia viver, e mesmo assim ele decidiu morrer por mim. E o sangue dele foi suficiente para pagar o preço de tudo que eu fiz. Sabe? Eu tenho certeza que essa mãe foi com o coração livre com relação a você. Porque ela era sua mãe, ela sabia que no momento certo você ia viver uma transformação, sabe? Então, é isso que a gente precisa sempre, sabe? E cada dia, sabe? E a gente sabe o que a gente vai fazer? Sabe? Olhar pro Jimmy, olhar pro Pedro, olhar pra qualquer um aqui e falar assim, cara, dá um abraço hoje. Sabe? Porque às vezes a gente precisa de um abraço, sabe? É isso. E aí, Ulisses? A Ulisses já foi todo mundo aqui. Não, o Silas não foi. E aí, como é que foi, Silas? Pra mim foi fácil, eu gosto de escrever. Né? Eu escrevi 3 vezes, que eu nem sei que eu escrevi direito. Eu tava dando um testemunho do livro, escreveu da mensagem aí. Que bênção, né? A gente precisa começar a elaborar esse livro aí pra você publicar ele, né? Tá aparecendo bastante pessoas, graças a Deus. Isso é muito legal. Então, na semana que você teve aí, eu abraço muito esse tratamento seu, porque eu tive um começo na vida, né? E eu, mais ou menos, sou baseado na história dele lá também, né? Os filhos, e graças a Deus, aos pouquinhos, eles estão se achegando de novo, né? Hoje um veio me buscar para levar para vacinar. E então é assim, né? De tudo que foi falado aí, eu uso o tempo hoje para não perder tempo. Sim. Né? Eu acho que nós perdemos muito tempo, e quanto a gente mais reclama, a gente perde mais tempo. Sim. Eu acho que a gente tem que ter atitude e se espelhar naqueles que estavam abaixo de nós e estão alto hoje. Eu espero muitos amigos, o César é um,
Eu fui obreiro desse rapaz aí. Eu sempre falei para ele na hipocrisia, a ascensão que ele traz é um orgulho. Você vê, hoje ele é meu diretor. Então, dentro de uma casa de recuperação, você tem que aproveitar as oportunidades. Sim. Né? A minha filha, essa semana, ela fez aniversário, a gente já brigado, já se reconciliamos. O outro tem os gêmeos e tem a minha filha. Né? Então, já estão querendo me ajudar, porque eles me deram oportunidades e eu joguei fora. Né? Então, eu sempre dava um passo para frente e 10 para trás, em emprego, em moradia. Mas, então, eu tenho muita fé, eu estou trabalhando muito no meu lado espiritual, orando mais, orando mais nas coisas de Deus. E eu acho que a gente tem que nem eu fiquei assim por causa da minha viuvez, né? Eu nunca dei, apesar de eu ter usado álcool lá atrás, quando minha mãe e meus avós eram vivos, eu nunca dei essa decepção de morar na rua e abandonar. Então foi mais os meus filhos que eu perdi toda a fase de adolescência deles. Mas eu acho que há tempo de a gente voltar a ser pai e voltar a ser amigos, né? Entendeu? Porque aí agora a gente tem que acompanhar o raciocínio, porque eles sabem o que eu passei. Eles me ajudam, porque eles sentem o que eu passei, né? Então, senão não estariam me dando atenção. É verdade. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Sim. Se a gente ficar se lamentando, a gente já passei por 5 internações. Olha o tempo que eu perdi. 7 de convertido e 6 de não convertido. 13 anos de viuvez. Eu perdi 13 anos da minha vida. Perdi a oportunidade de estudar, de fazer alguma coisa. Trabalhando na área de segurança, podia estar com uma coisa mais atualizada. Sim. Mas há tempo de se fazer. Há tempo, sim. Então, eu passo a tribulação, só que eu procuro, eu converso com o pastor, eu converso com o César, ele fala, Nico, peraí, até que dias a gente assim. Às vezes eu tô, mas eu não deixo, eu já tive vontade de ir embora, que já faz 4 vezes. Mas eu não fui. Porque se eu for, vai sair tudo errado de novo. Sim. Mas faz parte isso daí. Faz parte, porque faz acho parte. que Deus coloca para te provar. Hoje tem uma Fala, rede de poxa, não. apoio. E eu quero falar pra Porque vocês. se fosse fácil, a gente não estaria aqui. Sim. Na rua mesmo se resolveria. Sim. E eu quero ser mais um ponto de apoio. Eu, Vanderlei, se de repente o César, o pastor, mas eu queria. Opa! Eu queria falar com o Maurício, eu queria falar com o Vanderlei. O César chama, a gente vem pra cá. Sabe? É isso, é uma rede. Um suportando o outro, sabe? A gente já vai terminar. Eu queria deixar só uma mensagem pra vocês que tá lá na Bíblia. Acho que todo mundo conhece a história de Josué e Caleb, não é? E é interessante porque Moisés pega 12 homens, não é? E ele fala para os 12, vocês vão lá na terra prometida, não é? E voltam, né? Josué e Caleb falam assim, caramba, é tudo aquilo mesmo que Deus falou, a terra, vamos lá, vamos invadir, não sei o quê. E os outros 10 fizeram o quê? A terra é perigosa, tem gigante lá, a gente não vai conseguir, a gente é só escravo, a gente só sabe carregar tijolo. Não é? Só para finalizar, uma coisa que eu tenho assim de Deus, porque quando eu me converti em 2014, eu não conhecia nada de profecia, de espiritismo. E eu recebi uma primeira profecia que foi de um cara que era diretor, que Deus ia cuidar dos meus filhos. Mas até aí, era como se fosse uma pessoa comum falando. Então, depois, ao passar do tempo, o que foi acontecendo com meus filhos, aí eu fui entender. Hoje eles são formados, nunca deram trabalho com droga, com delegacia. Eles se cuidaram praticamente sozinhos. Então, eu tenho o Ícaro, que é formado em TI, trabalha no hospital de campo, ele tem 2 faculdades. Minha filha tem 2 faculdades, ela está trabalhando na multinacional. O Ícaro vai fazer técnico raio-x agora, trabalha no Google. Eles são muito trabalhadores. Eles são, e aí eles falam assim, pai, a gente não pode parar minha vida por causa de você, quando eu tenho recaída. Dói, mas ao mesmo tempo, depois eu falo, poxa, eles não estão errados. Porque se eles for parar, aí vai ter que deixar de trabalhar, vai ter que deixar de estudar, paga aluguel. Sim. Então, eu acho que a gente tem que se espelhar nessas coisas. Sim, né? Chega uma hora que a gente tem que pôr o Esse chão e falar, exemplo. chega, né? Vai mostrar como Deus é bom. Porque daqui a pouco não tem é? uma idade, eu tenho que ser o canal de bênção, Sim. pra eles não passarem o que eu Sim. passei. Exato, isso mesmo. E olha só, o Josué e o Caleb que tá falando, eles foram, eles voltaram e falaram aquilo mesmo que Deus falou. E os outros 10 desistiram. Falaram, não, mas é muito pesado, a gente só sabe carregar tijolo. Né? E aí, o nome dos 12 tá lá, números 13. Você vai olhar, tá lá o nome dos 12. Mas a gente só lembra de quem? Josué e Caleb, porque os outros 10 desistiram. Não é? Quem desiste não deixa ligado. Não é? Quem desiste só passa pela vida. Não é? Olha só, sua esposa não desistiu. Ninguém conheceu ela, mas todo mundo sabe da história dela. Todo mundo vê ela como exemplo. Não é? Por quê? Porque ela não desistiu até o último dia. Eu já falei dela em outra casa que eu fui. Por quê? Porque ela não desistiu, ela deixou legado. Você pode ter certeza que o pastor Wellington daqui 50 anos vão estar falando do pastor Wellington. Né? Meu pai morreu tem 30 anos. Eu estou falando do meu pai hoje. Por quê? Porque ele não desistiu. Percebe? E fora disso aí, eles ainda conseguiram ajudar uma mulher que a qual pediu para salvar quem? A família dela, a Abi. Né? Exato. Através disso aí. E isso, porque é uma rede, não é um apoiando o outro. Quando eu não preciso, quando eu avanço, eu vou crescendo, eu vou entrando em outros níveis de relacionamento com Deus, e Deus vai me usando para ajudar outros. O pastor Wellington, ele não está com essa casa aberta para vocês serem livres da dependência química. Ele está para que vocês sejam transformados para transformar. Não é? É isso. Ele está formando aqui agentes de transformação.
Sabe? Ele está formando aqui o Anderson que vai sair para chegar para os caras e falar, olha, não deixa chegar onde eu cheguei, ou para chegar em pessoas que estão passando, perdendo esposa, perdendo tudo, e falar, cara, aconteceu comigo, mas Deus me restituiu tudo. Por quê? Porque eu me levantei e eu decidi continuar e não parar. Eu decidi ser uma águia, não uma galinha. Sabe? E é isso, é isso. Eu vou. Tem um projetor aqui, né, pastor? Na próxima semana, eu vou trazer um filme que chama I Am. É um documentário do cara que ele foi diretor daquele filme do Ace Ventura, Todo Poderoso. Eu vou trazer, aí a gente vai passar aqui, porque a gente vai falar sobre o poder do um. Tá? E eu queria que vocês, essa semana. Eu sou, né? Eu queria que essa semana vocês escrevessem, não precisa escrever isso agora, mas os sonhos de vocês, os projetos de vocês, o que vocês querem fazer, sabe? Nos próximos meses, o que vocês querem fazer, por dois motivos. Primeiro, para a gente poder tentar de alguma forma, né, pastor, ajudar vocês nesse processo. E segundo, para que vocês comecem a enxergar fora daqui já, enxergar fora do problema. Né? E aí semana que a gente vai passar, acho que dá para passar o filme aqui, né, pastor? Baixa no Netflix. Tem a televisão. Legal, aí a gente baixa, já traz baixado, porque não tem internet, a gente traz, é um filme de 1 hora, a gente vai assistir e depois vai discutir sobre ele. Tá bom? E esses sonhos é projeto, né? Por exemplo, o que eu quero, como eu quero estar daqui a 2 anos, né? Que a gente tem que sonhar, Sim. fazer um plano de ação. De repente é um sonho, e aí a gente vai pegar esse sonho e a gente vai começar a transformar ele num plano, num projeto, sabe? Tentar de alguma forma ajudar. O Gabriel, ele tá lá na outra casa, na Pablo, sabe, pastor? E quando eu lembro que eu peguei, foi um menino que me chamou muita atenção, porque ele me ligou, e a gente nunca leva da primeira vez, a gente tenta conversar, fazer uma triagem, mas aquele menino deu um incômodo, eu fui buscá-lo, ele tinha sido expulso da casa dele e tal, e ele estava debaixo de chuva, eu coloquei ele no carro, ele tinha 22 anos. Tem 22, não, 23, acho que ele fez porque ele tinha 22 e tem 23. E aí ele pegou, eu tava levando ele, eu falei, cara, você não tem sonho? Então eu falei, não, vai nada, não. E a gente foi conversando, e passou um tempo, ele falou, olha, eu tenho um sonho que eu tinha esquecido, eu quero ser engenheiro. Aí eu falei, mas sabe o que é engenharia? Ah, não, então a gente foi conversando, foi mostrando, ele falou, puxa, eu acho que é mais arquitetura. Aí beleza, pô, arquitetura, mas arquiteto não dá pra ser agora. Você tem que sair, você tem que fazer um capital, você tem que estudar. Mas aí eu percebi que ele era vaidoso, eu falei, barbearia, pô, barbearia eu gosto, então já vamos ajudar, porque eu sou barbeiro. Eu fiz barbearia, e aí eu comecei a dar aula pra ele. E ele já tá cortando o cabelo do pessoal lá, quando ele sai e volta, sabe? Ele começou a cortar cabelo de alguns amigos e tal. Então ele tá caminhando, sabe? A barbearia não é o sonho definitivo dele, mas dentro do sonho dele a gente começou a traçar junto com ele um projeto. É um trampolim, né? Tem uma moça, a Mina, pastor, que ela já se propôs a dar aula aqui, dar aula na Provas de cuidadoria, sabe? Para ser cuidador. O curso de cuidador, você pode ser cuidador, por exemplo, a clínica aqui, que o pessoal recebe, tem funcionário. Você pode ser cuidador na clínica, você pode ser cuidador em asilo, você pode ser cuidador até em uma casa. Tem muito idoso hoje que precisa de cuidador. Só, assim, abrindo um parênteses, desculpa. Porque a Mirna eu conheço há muito tempo. E não é pouca coisa. Então é vocês abraçarem, porque ela é uma profissional que ela simplesmente deu aula no Senac. Ela formou enfermeiros. Ela formou grandes E o curso de cuidador, o primeiro curso de cuidador de São Paulo, foi ela que desenvolveu. Então a gente tem isso à nossa disposição e a gente quer compartilhar com vocês. Então, dentro do sonho que vocês têm, a gente pode tentar transformar esses sonhos em projeto. Sabe? A minha esposa é cuidadora. Que legal! E hoje esse mercado vai só crescer. Isso vai só crescer. Não existe um cuidador desempregado. Então vamos correr para transformar esses sonhos em projetos, né, pastor? Então coloca o sonho de vocês e a gente vai tentar de alguma forma fazer isso. Sabe? Pelo menos direcionar nesse caminho. Tá bom? Ó, parabéns, vocês estão muito bem, parabéns a vocês. E aí, estamos aqui de volta, né, Vanderlei? Sim. É isso aí. Vamos orar comer agora, né? É isso aí, passar pro pastor. Amém? Vamos agradecer então a Deus aí, pela palestra, pelo compartilhamento, né? Muito importante isso, né? Que vocês possam absorver tudo que foi dito aqui. Né? Absorver muitas coisas aí, né? Experiência com os irmãos, né? A gente sempre vai aprender, sempre, né? Sempre vai ter alguma coisa nova. Isso que nos motiva, amém? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, papai, pela oportunidade que nos trouxemos. Ó Senhor, se colocar, pai, à disposição de estar aqui, papai. Que o Senhor possa recompensá-los, papai. Ó Senhor, com as bênçãos, papai, divinas do céu, papai. Ó Senhor, aonde quer, papai, que a voz deles, papai, que os pés deles, papai, possam pisar, meu Deus. Que o teu Espírito Santo, que a tua graça, Pai, Senhor, de encontro, buscando corações e mente, pai, para que possam ser transformados, papai. Ó Senhor, em realidade, papai, saindo das decisões, papai, em nome de Jesus, papai. Que o Senhor venha, meu Deus, estar
capacitando, meu Deus, a cada dia mais, ó Pai, a cada um em nome de Jesus, ó Pai. Toma essa alimentação, que foi preparada com carinho, papai. Em nome do Senhor Jesus, santifica, papai. Ó Senhor, obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, Pai. Ó Senhor, e recompensa cada um deles, ó Pai, com a bênção dos céus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.